Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias e hoje tenho a oportunidade de conversar com a enfermeira e especialista em perfuração humanizada. Você já ouviu falar nesse termo? Vale principalmente para você, mãe, que acabou de ter um bebê, principalmente se for do sexo feminino. Ficou curioso? Ficou com a cabeça aí? Meu Deus, o que o Gustavo está falando? Bom, vou apresentar a minha entrevistada de hoje, a enfermeira e especialista em perfuração humanizada, Nayara Diniz. Nayara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, né? É muito bom estar aqui, poder apresentar esse trabalho que eu amo de paixão. E Nayara, para a gente poder falar de algo que você ama de paixão, para a gente poder começar nosso bate-papo, antes de nos aprofundarmos de forma um pouco mais específica nessa ação, nesse tipo de profissão, do que se trata a perfuração humanizada. O termo é bonito, mas o que significa? O termo é bonito e a prática mais linda ainda. A perfuração humanizada é uma perfuração que vem trazer conforto para a mãe, para a bebê durante esse processo, né? Que vem minimizar qualquer tipo de trauma durante a perfuração. Sabemos que é um termo ainda polêmico. Sim. Algumas pessoas discordam da perfuração e sabemos que o brinco ele vem de milênios, né? Claro. Vem para realmente é algo cultural. Porém, nós e a tecnologia sempre vem melhorando para que tenha conforto durante essa perfuração, que é um pouco invasiva sim, mas que não venha causar riscos, principalmente para o bebê. Então, durante a perfuração, nós temos vários métodos que são capazes de minimizar e reduzir qualquer tipo de trauma durante esse procedimento. E principalmente para quem está acompanhando o nosso bate-papo pela tela da Superi TV, ou também pelo Instagram, ou pelo YouTube, e ficou na dúvida em relação à questão da perfuração humanizada, sobre qual a melhor idade para a mamãe ou papai levar o bebê e fazer a perfuração humanizada. Existe um recorte certo? Existe uma idade ideal? Sim, eu como profissional de saúde, como enfermeira, eu sempre faço uma anamnese corretamente. Eu pergunto à mãe se a bebê é prematura, qual o peso que ela tem atualmente, avalio o pavilhão auricular para identificar se temos uma possibilidade de colocar um furo, fazer uma perfuração que não vá alterar com o tempo, né, o posicionamento. E sempre recomendo após 20 dias de nascida, onde ela já vai ter se adaptado ao nosso meio, onde ela já está mamando melhor, já está mais adaptada, mais tranquila e com uma melhor imunização. Se é uma bebê prematura, não recomendo que seja após 20 dias, mas que aguarde os 2 meses após a primeira vacina, né, de 2 meses, onde tem a nossa antitetânica, que vai causar e vai trazer mais imunidade para ela. E aí também surge a dúvida em relação à forma de furar a orelha do bebê. Existe, é óbvio que, como tudo na vida, existe o jeito certo de se fazer. Com a perfuração humanizada, principalmente em bebês recém-nascidos, a questão e o jeito correto de furar é ainda mais importante. Sim, por exemplo, eu atendo em 2 técnicas, a técnica de body piercing e a técnica com o aplicador descartável, que é totalmente diferente daquelas técnicas que nós já verificamos no mercado, né? É algo totalmente estéril, é um material fechado, zero contaminação, onde será feita a aplicação imediata, né, e descartado aquele material. O brinco está estéril, o brinco ele é antialérgico e aí a gente faz uma perfuração segura e saudável. Na técnica de body piercing, não são em todos os bebês que eu realizo. Eu faço uma anamnese, como eu citei, que se for uma bebê que é um pouco mais agitada, que já está em mais movimento, eu não indico pelo fato de ser um pérfuro cortante próximo ao rostinho da bebê. No adulto, a gente, quando vou fazer a perfuração humanizada, a gente fala, olha, não mexe, fica quietinho, vou passar agora. O bebê não entende, então ele vai mexer. Então o risco, infelizmente, de um acidente é maior nesse momento, então eu indico a outra técnica, que também é tão boa quanto. E até em relação à questão da perfuração humanizada, existe um brinco ideal ou perfeito, ou depende da estrutura óssea, depende de cada bebê? Bom, o pavilhão auricular na área do lóbulo, né, é uma área menos vascularizada, então é uma área mais tranquila de se trabalhar.
E o brinco perfeito, ideal, assim, depende o nosso organismo é o que vai Sim. mandar, né? Mas nada é 100%, porém o brinco que eu utilizo é 99,9% antialérgico. Das mais de 170 Ou seja, bebês, o ideal. das mais de 170 bebês que eu já atendi, nunca tive reação nenhuma, nem desconforto da mãe em ter que trocar ou substituir o brinco. É um brinco que tem uma haste retinha. O início da perfuração é como se fosse uma agulha de fato. Sim. Então ele vai começar de um ângulo, de uma perfuração, vai começar alinhado e vai finalizar na mesma espessura. Alguns brincos identificados no mercado, ele tem degraus. Então, ao invés de fazer a perfuração inicial, no final ele sai rasgando, lesionando o tecido, fazendo com que essa cicatrização demore muito mais para acontecer. O desconforto muito maior, né? Fora que também tem um barulho incômodo com aquele material que é utilizado, que não é estéril, inclusive. É um material que é usado tanto em bebês, adultos, homens, mulheres, não passa por um momento de lavagem, autoclavagem. Então, o risco de contaminação é muito grande. Nesse outro, não. Ele é exclusivo daquela paciente e descartado depois. Feita a perfuração humanizada, quais são os cuidados que a família precisa ter após essa ação? Higiene de 100% no local. Eu costumo falar que a higiene é o que vai mandar se o procedimento será 100% garantido. Eu faço a indicação da limpeza com soro fisiológico 2 a 3 vezes ao dia, após o banho, né? E com as bebês eu não tenho problema, porque a mãe já cuida, a mãe já tem aquele zelo, então é satisfatório. E sobre essa questão da perfuração, é interessante conversar com uma especialista no assunto, como é o seu caso, porque para muita gente, eu imagino que seja em quase sua totalidade, a questão da perfuração, de colocar um simples brinco ou até mesmo um piercing, é algo corriqueiro que muita gente faz, adere, gosta de usar, mas na cabeça de milhares de pessoas é algo simples que você vai na farmácia ou tem um amigo ou uma amiga que sabe furar, vai lá e fura, mas conversando com você e até estudando um pouco sobre o assunto, é algo que vai além. Então as pessoas precisam estar atentas ao lugar que elas vão para poder fazer essa perfuração, porque pode acarretar em situações perigosas para a saúde. Sim, nós sabemos que a sepse, que é uma infecção, né, de uma possível bactéria, ela pode acarretar no choque séptico e levar à falência múltipla dos órgãos e óbito, no caso. Então é algo muito sério, não é só um furo, né? Quando a pessoa opta por realizar essa perfuração, ela precisa identificar o profissional, o material, se está estéril, se foi feito com toda a biossegurança, né? Porque é algo realmente grave. Olha que interessante, né? Descobrindo e conversando com pessoas especialistas em uma determinada área, jamais imaginaria que às vezes uma simples perfuração na orelha poderia acarretar até mesmo, infelizmente, situações de óbito. Então tá aí o recado, fique atento, você que quer furar a orelha ou você que já tem a orelha furada, quer colocar outro brinco, outro piercing, fique atento porque isso, dependendo da forma que é feito, pode levar a uma situação, uma intercorrência que não vai fazer bem para a sua saúde. Qual é a dica que você dá justamente para esse público que está acostumado a ir na farmácia do lado ou ir na casa de um amigo, de uma amiga, furar a orelha ou colocar um piercing e que não está atento a esses cuidados? Qual é a dica que você dá? Primordial, tudo que nós iremos fazer antes de qualquer coisa é a higienização perfeita das mãos. Em pandemia nós aprendemos a fazer essa higienização porque era necessário, mas antes nós não tínhamos o hábito. Com a pandemia nós criamos essa rotina, né? Então, primeiramente, o profissional que vai te atender é o profissional que vai trabalhar com biossegurança, ele vai usar luva estéril, ele vai usar material totalmente estéril, vai fazer a separação do local que ele vai realizar a perfuração. Para que é uma cirurgia, é uma pequena cirurgia, então não é só chegar e furar de qualquer forma, porque o meio de contaminação ali pode acontecer e isso agravar a sua saúde. Eu como profissional, após a perfuração tenho as orientações, eu faço o acompanhamento desse processo de cicatrização. Meu WhatsApp fica disponível para qualquer dúvida, se aconteceu algum edema, que na verdade acontece sim nas primeiras 24 horas. Qualquer lesãozinha que acontece no nosso corpo tem o processo de inflamação, que é chamado assim, e aí é normal. Após 24 horas, se começa a ficar endemasiado,
Se começa a ficar com rubor quente, né, a área, se começa a aparecer secreção, ficar úmido, opa, temos que avaliar. São os famosos sinais flogísticos, né, de contaminação. Então, a gente tem que identificar o quanto antes para que isso não agrave e que a gente possa intervir da melhor forma possível. Para quem está na dúvida e se interessou pelo assunto, qual é o tipo de profissional que a pessoa deve procurar para poder fazer essa perfuração humanizada? É só enfermeira ou, como você me falou aqui antes de a gente poder começar nosso bate-papo, alguns espaços de beleza possuem profissionais que tratam exclusivamente disso? Quais são os tipos de profissionais indicados para poder fazer esse procedimento? Sim, hoje vários estúdios aqui em Valadares são capacitados, né, para realizar a perfuração, que já são profissionais da área de body piercing, que inclusive eu já também realizei procedimentos com alguns. Temos enfermeiros, não é somente enfermeiros ou técnicos de enfermagem que fazem perfuração humanizada. Qualquer pessoa capacitada, formada e tem o curso de body piercing, ela pode fazer essa capacitação e se especializar, na verdade, e melhorar ainda mais o seu atendimento. Então, ao procurar o profissional, saiba da sua procedência, o local, se é um local que está limpo, se ele tem o mínimo de higiene do local, verifique se a joia ela é uma joia de aço cirúrgico, que ela é biocompatível com o organismo, se ela é de titânio, que é melhor ainda, é um pouco mais caro, mas é o melhor, né? Eu costumo falar que nós temos um hábito de achar que o ouro, ele é ótimo para a primeira perfuração. Porém, o ouro, ele é sim bom, mas quando o furo já está cicatrizado. Porque a gente não vê no mercado próteses de ouro, a gente não fala assim, minha prótese daqui é de ouro, não. Então, temos outros materiais que são mais aceitáveis no nosso organismo, que podem ainda ocorrer a rejeição, mas que é bem menor o índice. Né? Então, quando a mãezinha chega ao meu espaço e solicita que seja com o brinco de ouro dela, mesmo eu explicando que tem várias outras técnicas, tem alguns riscos, eu pego esse brinquinho, eu esterilizo o brinco de ouro, primeiramente, né? Para a gente fazer essa perfuração sem riscos. Nayara, muito obrigado. Foi muito interessante descobrir um ponto muito importante que tem a ver totalmente com a nossa saúde. Muitas das vezes as pessoas não se dão conta ou não se davam conta até esse bate-papo da importância de uma perfuração humanizada feita da forma correta, e você, de forma benéfica, trouxe aqui com detalhes e com muita informação e conhecimento a importância da perfuração humanizada. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Eu que agradeço, obrigada. Valeu, Nayara, o Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!